Vou fazer a thumbnail pra chamar a atenção de vocês, né? Porque vocês não clicam, suas safadas. E aí, garotas? Como é que vocês estão? Vamos fazer um café ali e falar de moda? Bem-vindas à minha casa. E aí, eu fiz uma enquete com vocês, né? Pra vocês votarem ali no tema favorito de vocês, que eu tava ansiosa pra falar a respeito. E, bom, lingerie como streetwear e as causas disso foram um tema de maior interesse. Eu sei que todos os temas são bons, mas a gente vai falar sobre todos, é só porque eu tenho realmente essa dinâmica de criação bem slow, bem low profile mesmo, tá? Então é isso. Eu vou colocar uma água pra esquentar, a gente já vai começar, a gente vai falar, tá, gente? Não é vlog não, é conteúdo mesmo, mas é porque eu sou assim. Então, antes de mais nada, eu acho que tem coisa, gente, que não cabe mais dentro do meio de moda. Por exemplo, falar, renda está em alta. Cara, renda nunca vai sair de moda, renda tá sempre indo, tá sempre voltando. Falar de alta ou de baixa de renda já é uma coisa que não traz... Não traz mais nada à conversa, entendeu? O que traz informação nova à mesa? É a gente falar do porquê das coisas, gente. Por que as pessoas estão usando calcinha na rua? Por que as pessoas estão usando lingerie pra sair de casa? O que tá acontecendo? É só uma questão de... Não liguei a chaleira. É só uma questão de... feminismo, vai para outras possibilidades também. A gente pode falar de outras coisas. Do que a gente pode falar em relação a isso? Além, é lógico, do que é óbvio, que é a causa feminista, né, referente à liberdade da mulher, referente à autonomia, e voltar essa expressão de autonomia para um lugar de incômodo mesmo. Mas tem algumas nuances assim por trás, não tão óbvias, em relação a vestir lingeries para sair na rua, que de verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Na verdade, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, não só em relação à lingerie, porque não é uma justificativa que contempla só a tendência da lingerie na rua, mas também outras tendências que a gente vai falar sobre isso. E que, na verdade, não é uma tendência, é um comportamento e que tem como base, que tem como prerrogativa a desigualdade social. Então, é claro que quando a gente fala de moda, em algum lugar a gente vai estar sempre falando de classe social, a gente vai estar sempre falando de privilégio, a gente vai estar sempre falando sobre isso, sobre política, sobre sociologia, sobre história e tal, até porque a moda ela é isso, ela é um dispositivo que reúne um conjunto de saberes para a gente conseguir identificar padrões de comportamento, padrões históricos e tudo isso, né? Esse barulho é da chaleira, tá, gente? Vou fazer café pra tomar com vocês. E aí, o que acontece? A lingerie, como o streetwear, ela representa pra mim uma coisa, uma visão que eu tenho e que é um pensamento que vem, na verdade, da experiência, não é um pensamento, não é uma filosofia, é realmente uma experiência empírica mesmo, que eu vivi com moda, enquanto pessoa de classe média baixa, porque minha família eu nasci de uma família classe média baixa, e, enfim, nasci nos anos 2000, né, nasci em 2001, e por mais que, tipo assim, eu tenha tido uma infância muito, sabe, muito tranquila, muito boa,
em relação a várias coisas e vários privilégios. Nossa, eu tive inúmeros privilégios na minha vida, mas ao mesmo tempo, no que diz respeito à moda, ali na minha adolescência, eu lembro que a minha mãe não era de comprar roupa pra mim, assim, tipo, todo mês comprava roupa e tal. Eu comprava roupa uma vez por ano, na verdade. E não eram muitas roupas, não. Eram roupas assim, do que você tá precisando? Vamos lá comprar. Comprava coisas que eu gostava. Minha mãe sempre me deu liberdade de comprar coisas que eu gostava. E eu sempre fui muito ligada à moda. Eu sempre gostei muito de brincar de desfile, de usar as roupas da minha mãe. Tipo assim, eu sempre gostei muito de escolher o que eu ia vestir, enfim. Sempre gostei de me expressar. Mas quando eu cheguei ali na minha adolescência, a partir dos meus 16 anos, quando eu estava no ensino médio, eu lembro que foi o momento da minha vida onde eu comecei a sair, onde eu comecei a ir pra festa, onde eu comecei a namorar e tal. E eu tinha... De verdade, eu não tinha muitas roupas de festa, assim, roupas legais, sabe? Roupas maneiras, assim, tipo... Roupas legais de sair, roupas estilosas. Não, na verdade, tinha roupas que vinham, assim, da minha pré-adolescência. E aí, o que eu fazia, cara? Pra, tipo assim, sair, pra ficar estilosa, entendeu? Pra me expressar por meio da moda. O que eu fazia? Eu improvisava. Eu improvisava com roupas das pessoas da minha família. Eu improvisava com as blusas GG do meu padrasto, que ele bem grandão, né? Usava blusas grandes, então o oversized, né, que as pessoas hoje em dia falam, o oversized é streetwear. Por que será? Então eu usava as roupas grandes do meu padrasto, eu improvisava ali com um top da minha mãe, que definitivamente não era um top de sair, mas como era o que tinha, eu tinha que fazer coisas legais com o que tinha. Eu usava os tops da minha mãe, usava top mesmo, gente. Tipo, sabe na época que ficou super em alta que usar argola grandona e top branco? Eu peguei essa época. E eu, tipo assim, eu usava esses tops brancos que não eram feitos pra sair. Eram underwear, né? Eram roupas íntimas. E eu usava pra sair, eu usava pra ir pra festa e me sentia uma gostosa, tá? Então, tipo assim... Eu acredito que a lingerie, o fato da lingerie ter virado streetwear tem muito forte essa questão social. Eita, a água evaporando. Muito forte essa questão social, muito forte essa questão do improviso, né? Então, claro que hoje eu tenho a liberdade de comprar roupas no estilo que eu gosto e escolher. Mas nessa época eu não tinha, então eu usava, de verdade, eu saía de casa com calça de pijama. Aquelas calças, tipo assim, cinzas de pijama. Igual essa aqui que eu tô usando, na verdade, ó. E era muito estiloso. Tipo assim, hoje em dia eu não gosto mais porque eu acho que comunica desleixo, né? Até porque hoje em dia eu sou mais velha também. Mas... Olha a minha xícara ali. Mas... Na época era super legal, não queria ser aceita em nenhum grupo, não queria provar nada pra ninguém. Na verdade, eu queria ser vista dessa forma mesmo, queria ser vista de maneira subversiva, incomodar, entendeu? Tanto que, tipo assim, usava 30 piercings na cara, piercings na sobrancelha, no nariz, na boca, no septo. Faltava, entendeu? Então... Era essa dinâmica, assim, mais ou menos, né? Que eu experienciei, assim, no meu processo de estilo, de moda, e que eu acho que é uma coisa que justifica muito o streetwear, de maneira geral. Eu lembro que quando eu era adolescente também, eu tava muito em alta na época, a calça militar. Não sei como é que tá hoje em dia, né, em relação à calça militar. Com certeza não tá muito forte, não. Mas na época tava muito em alta a calça militar. E aí tinha eu lembro, gente,
que tinha um certo símbolo de status entre os jovens, a calça militar, quando você tinha de fato uma calça militar. Por exemplo, ficou em alta a calça militar. Então você conseguiu, tipo assim, você passa a encontrar a calça militar na feira, né? Facilmente. Só que com um design mais palatável, sabe? Com um design mais ajustadinho, tal, tipo, feminino, masculino, sabe? Com essa estilização pra caber dentro do gosto da massa. Então, se você tinha uma calça militar de verdade, que realmente foi utilizada por uma pessoa que serviu no exército, era muito cool, era muito legal, entendeu? E por quê? Vamos sempre nos questionar, tá, gente? Por que as coisas são como são? Por que era legal? Por que tinha esse símbolo de prestígio? Porque comunicava uma história familiar. Então, as pessoas estão constantemente tentando comunicar a história delas, a identidade delas, de onde elas vieram, né? E tudo mais. Então, a calça militar, que realmente foi vestida por uma pessoa que serviu o exército, era muito mais legal do que uma calça comprada na feira. Que nem que não fosse na feira, que fosse em qualquer outro lugar, assim, né? Tipo, uma loja, de fato, de marca, mas... Enfim, ainda assim foi comprada, ainda assim não tinha uma narrativa de herança por trás. Por isso que eu falo narrativa de herança não é ofício do luxo, gente. De forma alguma. De forma alguma. Quantas roupas eu usei da minha mãe? Quantas roupas eu usei da minha mãe que eu, tipo assim, de certo modo herdei, sabe? Que eram roupas de qualidade, até porque no passado as pessoas faziam roupas de maior qualidade, né? Realmente pra durar e tal. E herdei e usei durante muito tempo sabe? E me fez feliz. E isso também, não só eu, como várias outras pessoas que eu já vi, tipo, herdando calça de pai, que o pai viajava, herdando roupa da mãe. É difícil isso, porque às vezes as pessoas não têm o mesmo estilo, né? Eu mesma não tenho o mesmo estilo que minha mãe, definitivamente. Mas... tem peças que são clássicas, que são atemporais e que tem no guarda-roupa da sua família, entende? E tem peças que são subversivas e que vão comunicar coisas desagradáveis se você sair na rua com elas e tem no guarda-roupa da sua família também. E aí você utiliza essas peças para você improvisar um estilo, né? Quando você realmente não tem acesso a roupas, quando você realmente não tem acesso a comprar roupas, né, todos os meses e tudo mais, não tem esse acesso realmente. Então, eu acredito que a desigualdade social é uma coisa que justifica muito o streetwear. É uma coisa que a gente vai sempre ver no streetwear. Pode ter certeza, o que tá no streetwear agora, o que tá em alta, já ficou em alta, gente, há muito tempo atrás. Descolorir a sobrancelha, que a Jenny Ortega, sei lá, a Vandinha, as meninas estão fazendo agora, Malu Borges descolorindo também, todo mundo tá descolorindo a sobrancelha agora. Há 5 anos atrás, pessoal, entendeu? Da quebrada de Sobradinho, de Brasília, já tava descolorindo a sobrancelha, gente. Então, assim, o que é legal, o que é maneiro, o que é cool, o que é estiloso, hoje foi vestido pela periferia 3 anos atrás. Só que não foi aceito na época, não era legal na época. Por quê? Porque ainda era associada à pobreza, né? Então a gente espera eles pararem de usar pra gente se apropriar. Vocês entendem? Então, assim, o que tá no streetwear, o que tá em alta no streetwear vai estar sempre associado a massa, associado à periferia, tanto que hoje o que dita... Gente, que coisa horrível, eu filmando vassoura ali, meu Deus. Mas, enfim, zero a estética, né? Enfim, e é isso, o que eu tava falando? Esqueci.
Então é por aí, galera. O que justifica a lingerie ter virado streetwear, além do óbvio, né, a luta feminista, que também é uma pauta muito séria, muito importante e muito relevante ainda que tenham tirado a Maria Grazia da Dior. O feminismo, ele continua em alta, não é questão de estar em alta, é a questão de ser... Eu acho que eu não preciso falar o óbvio pra vocês aqui, né? É a mesma coisa de falar que nazismo é crime, a mesma coisa de falar que racismo é crime, é a mesma coisa, entendeu? São coisas que não se explica mais. Então, assim, existem todas essas nuances. Terminei meu cafezinho e terminei o vídeo também. É muita loucura pensar também que a linha da lingerie, da renda, do preto, ela acompanha muito uma aversão que a moda tá criando mesmo agora pelo aesthetic, pelo clean girl, pelo candy colors, tudo isso, né? Isso já tá vindo, já tem alguns anos, na verdade. A gente viu o Maison Margiela, acho que foi em 2024, com o John Galliano fazendo realmente um show de, sabe, de terror, assim, de... Uma coisa que a gente vai se aprofundar mais no vídeo falando sobre Alice no País das Maravilhas e moda fúnebre, mas que ele já tava falando sobre isso em 2024, que é esse lugar da moda onde se comunica realmente uma coisa mais fantasmagórica, uma coisa fúnebre mesmo. O Guilherme não gosta que eu use a palavra fúnebre, porque ele acha que é uma palavra muito triste. Mas no final das contas é porque é triste mesmo. É preto, tanto que o verão da moda é preto, não é o que estão falando? E por quê? Porque a gente realmente tá de luto, gente. O mundo tá de luto, a gente tá de luto. E por que a gente tá de luto? Por vários motivos. Porque ainda tá tendo guerra, porque tem muita coisa acontecendo de política, de, sabe, a gente passou por uma pandemia agora, então depois da pandemia vem o escapismo, né? As pessoas querem fingir que tá tudo bem, mas a ressaca vem, a rebordose vem e tá vindo. E não só isso, como também a própria... Ai, como é que é a palavra? Tipo assim, saturação, sabe? A própria saturação da performance. A própria saturação do excesso de camadas, do excesso de acessório, do excesso de tudo. Vamos ser mais sóbrios, vamos falar sobre o que tá acontecendo de verdade. Uma vez na vida, ainda que essa estética, que a gente tá falando em específico do desfile de alta costura de 2024 do John Galliano. All the wonders of my world, all the wonders of this world, all the wonders and now. Ainda que tenha essa estética fúnebre, né, transparência, o que também diz muito respeito à lingerie, diz muito respeito a
roupas íntimas, a intimidade. Também tem uma teatralidade muito bonita, muito bonito, realmente, né? O John Galliano, ele, como eu, ele também faz coleção de bonecas antigas. Então ele traz essa percepção de bonecas, marionetes, sabe? Para os modelos é realmente um show, eu recomendo que todo mundo assista. Para trazer um glamour, realmente, né, para essa estética, para essa intenção, né, para esse conceito que ele tá trazendo. Mas não deixa de ser pesado, não deixa de querer comunicar algo pesado. Sabe uma coisa que eu identifico muito, que é muito engraçado? Que é uma crítica muito forte. Eu posso até reagir a esse vídeo com vocês, esse desfile com vocês, porque ele realmente tem muitas camadas interessantes e uma coisa que eu percebi muito forte, que eu não sei se necessariamente foi a intenção dele, mas me passou essa impressão muito forte, é que a moda hoje, ela tá, tipo assim, gente, eu amo moda, eu sou apaixonada por moda, mas falar de moda enquanto tem tudo acontecendo, enquanto o escambau tá acontecendo, é muito parecido com uma coisa meio Jogos Vorazes, aqueles personagens que têm cabelo colorido e que usam roupas muito extravagantes e que vomitam para poder comer mais, enquanto tem gente literalmente morrendo. É algo a se pensar, né? Então, não é uma crítica à moda, a moda não tem que acabar de todos os problemas da moda, necessariamente, não é necessariamente um problema, na verdade. A moda é o que o Lipovetsky inclusive fala, que a moda é o menor dos problemas, Então, tipo assim, a gente olha pra moda pra identificar os problemas, então acho que tem muito esse caráter também teatral e meio noiva cadáver, sabe? De um lugar onde a gente fala, por que a gente tá performando glamour quando não tem nada de feliz acontecendo? E aí eu acho que a lingerie, eu vejo uma associação da lingerie com essa ideia pelo composto da ironia com qual que é a palavra? Com a exposição. Então, tipo assim, é isso, assim, vamos olhar para o que a gente não quer olhar? Vamos prestar atenção no que a gente não quer prestar atenção? Vamos falar sobre isso aqui também? Que tal? Eu acho que é isso, assim, a gente tá indo por esse caminho, a gente tá indo por esse... E aí tem interpretações, né? Maria Grazia aí, agora no último desfile de alta costura da Dior, trouxe uma estética também muito... Como ela mesma, né, se inspirou em Alice no País das Maravilhas, com babado, aquela coisa bem feminina, mas ao mesmo tempo bem dark. É uma coisa princesa dark, é uma coisa meio Avril Lavigne, sabe? Não é o foco desse vídeo, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas tem todas essas relações, né? Tem todos esses pontos que a gente tem que destacar, que são muito importantes para construir essa ideia. E esperem, gente, esperem mesmo por um funeral, porque não é só no meio da moda, não é só no desfile, não é só em Fashion Week. Se for, tipo assim, eu tava falando isso com o Guilherme, inclusive você vai em qualquer lugar, tipo, em qualquer lugar mesmo.
assim, onde tem muitas pessoas, assim, onde tá, tipo, a maioria das pessoas estão indo trabalhar e tal, no dia a dia mesmo, não quando as pessoas estão de férias, mas no lugar, nos lugares, assim, nas grandes cidades, as pessoas estão vestindo preto. É como um grande funeral. Então é isso. A gente ainda vai falar sobre esse funeral da moda, tá bom? Não se preocupem. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Amo muito vocês. Fiquem com Deus e cuidado com ele também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.